Olá, seja bem-vindo ao terceiro webcast sobre as novas funcionalidades dos produtos corporativos de 2013. Neste webcast, vamos falar sobre a criptografia de arquivos e pastas. Nós vamos abordar o básico sobre esse tipo de criptografia e como ela funciona no Kaspersky Endpoint Security 10. Vamos também demonstrar alguns cenários comuns, como habilitar a criptografia de arquivos e pastas, compartilhar um arquivo criptografado com terceiros. Vamos ver também como habilitar a criptografia de arquivos em dispositivos removíveis e também falaremos sobre como acessar os arquivos criptografados em modo offline. Diferentemente da criptografia total de disco, onde todos os arquivos são criptografados, na criptografia de arquivos e pastas, os arquivos que devem ser criptografados são definidos através de regras. Nós criamos uma política e dentro dessa política criamos regras que definem quais arquivos devem ser criptografados. Existe também a possibilidade de criar regras de descriptografia, garantindo assim que alguns tipos de arquivos nunca sejam criptografados. Outra grande diferença é que nessa tecnologia a criptografia é persistente. Caso o arquivo seja compartilhado em uma pasta da rede ou enviado por e-mail, ele irá manter-se criptografado. Na criptografia total de disco, isso não acontece. Para habilitar a criptografia de arquivos e pastas, devemos alterar a política de proteção. Por padrão, a política está com a criptografia desabilitada. Para habilitá-la, basta selecionar a opção de acordo com as regras. A política já traz algumas regras de criptografia de arquivos pré-configuradas, como por exemplo, a pasta Meus Documentos do usuário, os arquivos temporários do Internet Explorer, arquivos do Outlook, documentos do Office, imagens, arquivos comprimidos e arquivos de texto. É recomendado que a organização avalie com cuidado quais arquivos devem ser criptografados automaticamente e customize as regras de acordo com as suas necessidades. Na demonstração, utilizaremos um arquivo de texto. Também é possível criar exclusões na aba Descriptografia, onde os arquivos ou pastas não serão criptografados. Além disso, podemos criar regras para aplicativos usando o inventário de software do Kaspersky Security Center 10. As regras podem fazer com que todos os arquivos criados por um aplicativo sejam automaticamente criptografados e também permitir ou bloquear acesso a arquivos já criptografados. Depois de aplicar a política, vamos criar um arquivo de texto com qualquer conteúdo. Agora, vamos acessar o arquivo através da máquina host, que não tem o Kaspersky Endpoint Security 10 instalado. Assim, podemos constatar que o arquivo está criptografado. Para compartilhar um arquivo criptografado, o usuário deve usar a opção Adicionar para um pacote criptografado no menu de contexto do arquivo. Será requisitada uma senha, que o administrador pode definir a complexidade, para que então o pacote criptografado seja criado no formato EXE. Esse pacote pode ser aberto em qualquer computador, mediante a senha configurada. Na criptografia de arquivos para dispositivos removíveis, é possível criptografar todos os arquivos ou somente os arquivos novos. Existe também a opção para que os arquivos sejam criptografados em modo portátil, permitindo que eles sejam abertos em computadores que não tenham o Kaspersky Endpoint Security 10 instalado, através de uma senha configurada pelo usuário. Após a configuração da política,
Quando um usuário conectar a um dispositivo de armazenamento removível, o Kaspersky Endpoint Security 10 irá perguntar se ele deseja criptografar os arquivos de acordo com a política ou utilizar o pendrive em modo somente leitura. Quando um arquivo é criptografado pelo Kaspersky Endpoint Security 10, a informação de como descriptografá-lo fica armazenada no servidor de gerenciamento, o Kaspersky Security Center 10. Caso o usuário precise acessar um arquivo que não foi criptografado em sua máquina e ele não está conectado ao servidor de gerenciamento para receber a chave de criptografia, ele deverá usar um método de recuperação simples. Ao tentar acessar o arquivo estando desconectado do servidor de gerenciamento, o Kaspersky Endpoint Security 10 irá informar que ele está criptografado e é necessário gerar um arquivo de requisição de acesso ao administrador. O usuário deve salvar o arquivo e enviá-lo ao administrador de TI da empresa. O administrador irá usar este arquivo de requisição de acesso para gerar o arquivo de resposta, através da opção Acesso em modo autônomo. O arquivo de resposta, gerado pelo administrador, deve ser enviado ao usuário, que irá utilizá-lo para receber acesso ao arquivo criptografado. Obrigado por participar do terceiro webcast sobre as novas funcionalidades dos produtos corporativos de 2013. Caso tenha dúvidas, entre em contato com Márcio Silva, nosso engenheiro de sistemas no Brasil. marcio.silva@kaspersky.com